Eu sei que a crise brasileira está chegando a seus estertores e mereceria hoje um comentário de minha parte, mas eu estou muito envolvido na reedição deste meu livro aqui, que é O Caudilho, Leonel Brizola, lançado em papel em 2008, mas preservando todos os capítulos do livro editado em papel. E aí é que eu peço um pouco da compreensão dos amigos para essa edição digital, porque todos nós estamos habituados a ler o livro no papel. E o livro no papel agora está ficando cada dia mais difícil, principalmente para livros como este, que tem quase 600 páginas. E a gente conhece bem a crise, né, das nossas editoras e principalmente dos jornais. Porque é outro ponto que a gente tem que superar, não é? Porque muitas pessoas há muito tempo não leem jornais no papel. Inclusive o Globo está anunciando hoje que vai deixar de vender o jornal impresso aqui em Brasília por causa justamente de economia de despesas, porque isso envolve vendo caminhões de distribuição, né, impressão, papel, tinta, o que consome muito dinheiro, muita despesa. Ao passo que a edição digital ela é disparada diretamente de suas redações, claro que com os seus correspondentes, né, e sucursais pelo Brasil e o mundo afora. E aí é o que acontece também com as editoras. As editoras, há mais de 10 anos que eu, por exemplo, eu leio a maior parte de meus livros nessa forma digital, porque é mais fácil, inclusive na busca, não é? Às vezes a gente quer saber de um determinado personagem e coloca ali na busca fulano de tal, ou entidade tal, e coloca lá e vai direto àquela parte em que está aquele nome daquela entidade ou daquela pessoa. E aí é muito fácil também de você fazer anotações e guardar, classificar aquilo que você escrevia antes à margem, não é, da sua leitura nas páginas que você lia do livro em papel. Ao longo desse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor como proceder para baixar esse livro na internet, mais precisamente na loja da Amazon.com.br. Ela também vai estar distribuída na Google, né? Também na Apple e Cultura e outras grandes livrarias como a Saraiva, por exemplo, mas sempre na parte de digitalização, naquelas lojas digitais. Mas antes vamos dizer do que trata esta reedição, que é justamente a atualização da mensagem, da história do Brizola e principalmente daqueles seus programas de educação e de soberania nacional. Ele nunca foi mais atualizado. E a gente poderia também incluir a sua política de segurança pública integrada. Aliás, a nossa primeira live do lançamento do livro com o ex-governador Nilo Batista, que foi um dos seus artífices, juntamente com o coronel negro Cerqueira, não é? Aquele coronel que foi assassinado barbaramente, inclusive no saguão do edifício em que trabalhava Nilo Batista. Bom, mas isso é só um aspecto do problema, porque o Brizola é muito mais. O Brizola era um defensor intransigente da nossa soberania, do nosso desenvolvimento autônomo. E por isso ele cuidava justamente da educação, porque ele sabia que era a partir da educação que a gente ia alcançar o domínio tecnológico dessa nova era da informática, por exemplo. E aqui outro dado importante, que é a da nossa soberania. O que dizer da posição atual do Brasil frente aos Estados Unidos, quando Brizola defendia uma política externa independente, não atrelada a qualquer dos blocos. Antes havia, não é,
os Estados Unidos e a União Soviética. Ele trilhava o caminho do meio. Por quê? Porque trilhando o caminho do meio, não ficava dependendo nem atrelado a um dos blocos. E tinha a independência de negociar, inclusive, com os dois blocos. Mas só que o Brizola foi derrotado justamente por aquele gigante que se iniciava, que era o gigante midiático. A gente vai ter tempo de falar muito sobre o Brizola e sobre este meu livro, inclusive abordando alguns capítulos, principalmente esses novos capítulos, que tratam, por exemplo, da influência americana na queda do João Goulart, no papel que tiveram os irmãos Kennedy. E agora, ultimamente, depois do golpe parlamentar de 2016, com a ascensão desse aparato judicial, midiático e policial, tendo o Exército e as Forças Armadas por trás, para justamente impor aquele modelo neoliberal predatório que todo o país sabe muito bem, sobretudo, como é que esse regime neoliberal trata a questão da pandemia, que exige também muita soberania, porque ou nós vamos ser independentes ou ficaremos atrelados aos Estados Unidos, que é justamente onde está o epicentro desta pandemia, que já consumiu só nos Estados Unidos a vida de mais de 100 mil pessoas. E o Brasil caminhando para lá, justamente porque não tem política própria, tanto internacional quanto nacional, e do ponto de vista específico, que é o ponto de vista sanitário. Então a gente vai falar disso tudo e muito mais. Mas neste vídeo aqui agora, por falta de tempo, eu preciso explicar aos nossos internautas como é que superar esse bloqueio que todos temos em relação ao livro digital, e para ver como vamos lucrar mais lendo o livro digital do que o livro em papel. Bom, a primeira coisa a fazer para adquirir um livro digital é ter uma conta numa dessas lojas digitais. Tem aí várias livrarias, tem a Cultura, tem a Saraiva e tem a Amazon.com, que é a mais conhecida. Então vamos aqui, no caso, abrir, não é, o site da Amazonas. Já está aberto aqui, amazon.com.br. Porque eu sou cliente lá, eles fazem uma propaganda aqui desse meu livro da Cristina, a Argentina Sacudida, que eu lancei em agosto do ano passado. E aí você coloca aqui, não é? Ele vai abrir a amazon.com.br e você vai preencher um cadastro. E nesse cadastro eles vão te pedir o seu cartão de crédito. Mas é um site super seguro, eu estou lá há 10 anos e muita gente, tem vários amigos também, e nunca tiveram problemas. Então o que é que acontece? Você fazendo isso, né, se cadastrando, e vai procurar o livro. Então, no caso, digita aqui, por exemplo, reedição El Caudillo. Um resumo do livro, né? Se você quiser ler mais um pouco sobre esse resumo, você vai aqui ler mais. E aí ele coloca o texto todo, que é praticamente o texto da introdução. E aqui está dizendo também que o livro custa, o livro na Kindle, não é? Que é esse, é importante verificar, porque esse que é o aplicativo do Kindle. Eu vou lhe mostrar aqui ao lado, na forma do celular, o Kindle, não é? Que é o aplicativozinho, e aqui tem o ícone dele. Então eu vou entrar aqui no Kindle e a gente vai verificar isso, claro que depois de você ter feito esses procedimentos todos, né? Eles vão te oferecer esse aplicativo aqui que se chama Kindle, e aqui está o Kindle, está no computador, mas é idêntico lá no celular. Então vamos aqui, ó, ver esse livro. Já está aqui,
Então aqui tem uma setinha e a gente vai folhear o livro. Está aqui o título, não é? Depois vem um título maior dizendo algumas especificações, né? Edição ampliada de 2020. Depois vem editora aquariana, essa é a parte técnica do livro. Depois vem direitos reservados e tal, e aqui está o sumário, né? E neste sumário é importante porque você digita, aliás, digitar não, se aponta o mouse, no caso do celular, se aponta o dedo, né? Vamos ver aqui, abrir, introito à reedição de 2020. É quando eu explico a natureza, né, do livro, da reedição desse livro, que é principalmente pegar a época atual e examinar o Leonel Brizola a partir dos dias de hoje. Então eu pergunto assim, olha, o Brasil é outro país quando termino esta edição de El Caudilho, quase 12 anos depois do lançamento da versão em papel e 16 da morte de Leonel Brizola. Quando já se aproxima seu centenário de Brizola, né, que é no dia 22 de janeiro de 2022, me pergunto, cadê aquele empuxo empreendedor dos anos 80, 90 de construir 500 CIEPs e em apenas um estado, o Rio de Janeiro, que ele governava, e de lançar o Programa Nacional dos 5.000 SIACs, as escolas de dia inteiro para educar e ocupar as nossas crianças, que foram as escolas do ex-presidente Fernando Collor, com base nos CIEPs. E dizer que Brizola ainda fez 6.300 escolas no Rio Grande do Sul, a linha vermelha, o Sambódromo, e aumentou várias vezes a capacidade da estação de águas do Guandu. Outra vítima do neoliberalismo mais atroz, cujo descaso hoje deixa a população do Rio bebendo água barrenta. Pelas tantas, neste introito, né, eu digo que também pesquisei novos dados nos documentos e livros lançados desde então, assim como me enfurnei na internet e nos vídeos de debates e documentários do YouTube. Aqui que é importante. É para esta preciosa nova ferramenta de informação, inclusive primária, a que agrego o Facebook e o Twitter, também tem o Instagram, que quero pedir a atenção do amigo leitor. Lá estão perpetuados os grandes momentos de Brizola na TV, desde o exercício de seu direito de resposta ao Jornal Nacional na voz de Cid Moreira. Olha aqui. E aqui tem uma chamadazinha, não é? Que é uma nota de rodapé. A gente clica aqui e ele vai na nota de rodapé. Está aqui a nota de rodapé explicando, não é? O que é esse vídeo aqui, né? Um dos vídeos postados pelo canal do YouTube e tudo. E aqui a gente vai mais adiante e vai no vídeo, direto, não é? No caso do celular, vai direto também. E veja aqui, vamos clicar em cima desse vídeo, não é? Que está aqui o link que leva ao site do YouTube, que é o site de vídeos, e é só apertar aqui, clicar, no caso, só colocar o dedo neste vídeo aqui, no celular. E olha aí. A decisão da Justiça garantindo ao governador Leonel Brizola o direito de resposta ao Jornal Nacional da Rede Globo. Este é o jornalista José Augusto Ribeiro, né, autor daquele livro A Era Vargas, que fez a introdução desse vídeo aqui. No caso, era um programa eleitoral do PDT, mas isso depois se repercutiu imensamente e foi colocado em vários vídeos, em vários sites, e eu escolhi esse aqui por ser mais completo. Então vamos ver aqui, adiantar um pouquinho. Vamos ficar conhecendo melhor a partir de agora.
Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Este é um vídeo histórico, né? Porque também foi uma das vitórias que o Brizola teve sobre a mídia, uma das poucas que ele teve. Mas foi uma vitória retumbante e que está perpetuado no YouTube. E eu procurei pegar esses momentos, e no livro, eu vou ter umas 20 ou 30, eu não recordo muito bem, outros embates que ele teve na mídia. Um deles foi com Paulo Maluf, né, na televisão, no programa com a Marília Gabriela. Outro também, eu me recordo muito bem, que foi aquela entrevista, aliás, que não foi uma entrevista, foi uma conferência que ele deu na Unicamp, em que ele repassou a vida inteira. São 3 horas e 47 minutos. Ele repassou praticamente a vida dele, falou muito sobre a legalidade, sobre os governos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. E eu também separei, para não ficar cansativo, alguns trechos em que eu faço questão de contextualizar aquela fala dele. Então são os 3 links que eu separei. Eu tive a ajuda aí do amigo lá professor da Universidade de Ouro Preto, o Dilermando Campos, que no seu site chamado e canal do YouTube, o No Toco, que tem várias históricas e muito interessantes e significativas vídeos, intervenções do Brizola na televisão. Governador, o senhor não me telefone mais para cá. Isso aqui era o general Costa e Silva, quando o Brizola deflagrou a campanha da legalidade em 1961, e o Costa e Silva, o general que depois foi presidente e comandante do Exército, ele era, então, comandante do 4º Exército lá em Recife. Quer dizer que eu estou como ministro do Exército? Enfim, foi grosseiro comigo. E eu tive que também ser grosseiro com ele. Aí formou-se uma inimizade muito grande. Esse é só um trecho, né, desse diálogo que ele teve e contado pelo próprio Brizola com o general Costa e Silva. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui e espero que esse meu vídeo tenha sido de alguma maneira elucidativo e principalmente que tenha ganhado alguns corações e mentes para isso que a gente chama de linguagem digital, porque o mundo todo, o Brasil principalmente, está se encaminhando para isso. Eu citei há pouco que o Globo desistiu de vender jornal em Brasília. Por quê? Porque já não tinha quase consumo também, jornal impresso. E o seu jornal, como o da Folha de São Paulo, a própria Veja, né, também já está pensando em diminuir a sua edição impressa e vai se concentrar só no site. Porque as pessoas, por exemplo, quais são as pessoas que compram jornais hoje? Geralmente são pessoas de idade que não têm a paciência para procurar isso na internet. E muitas vezes por uma questão de preconceito ou, sei lá, de teimosia. Eu tenho um amigo, por exemplo, que faz questão de ir à banca de jornal. Só que as bancas de jornais também estão fechando, como é o caso de muitas delas em Brasília, ou se transformando em lojas de conveniência. Então, amigos, eu espero que tenham uma boa leitura. Estou aqui à disposição para, inclusive, a gente vai também lançar algumas lives, porque o livro também será lançado de forma digital. Por quê? Porque a pandemia nos proibiu de fazer aglomerações, não é? A gente geralmente fazia aquelas noites de autógrafos e agora isso está proibido. E o que é que a gente faz? A gente reúne alguns dos personagens do livro e alguns jornalistas e amigos para debater numa live. E essa live, por exemplo, a primeira live do lançamento vai acontecer agora domingo, dia 21 de junho, às 17 horas. Espero contar com a sua audiência, amigo internauta.